trabalho que vocês estão vendo aqui na parede aqui foi quando nós começamos. Esses eram os meus moldes. A gente fazia tudo na mão, na tico-tico. Então eu tinha essas peças aqui, riscava na madeira e ia cortando. Não ficavam aquelas coisas, mas esse foi o nosso começo. E aqui é a parte a gente corta, produz, é tudo muito bagunçado porque o tempo acaba sendo curto aí. E viemos pra cá, mantemos lá aí só como marcenaria. E aí com muito trabalho nós conseguimos comprar esse terreno do lado. Aqui era só o terreno. Aí conseguimos construir aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, não é nada muito grande, mas foi feito o que a gente pôde aí. Compramos esse terreno, construímos esse barracão aqui todo. Com a graça de Deus aí, com muito trabalho e a ajuda de algumas pessoas importantes na nossa vida, como o Alessandro, o Ricardo, a feira em si, que nos deu a oportunidade de ter tudo isso. E estamos construindo, devagarzinho aí, conseguimos. Nós antes começamos com. Aliás, quando nós começamos, nem carro nós tínhamos mais, começamos a vender pela internet, minha mulher entregar de ônibus. Quer dizer, quando a gente fala um negócio desse, relembra tudo isso, até arrepio. Sidney, nós somos do bairro do Genebra, hoje próximo a Brigadeiro Tobias. Genebra, quando vim para cá, não tinha nada, era fazenda. Era fazenda. Hoje é praticamente um bairro, quase igual a Brigadeiro. Né? Dentro de Brigadeiro Tobias, ele começou como a intenção de ser um grande loteamento e acabou virando o bairro do Genebra, como é hoje, onde as pessoas são permitidas hoje, pelo plano diretor da prefeitura, no máximo 1.000 metros quadrados. Ela não é considerada pela prefeitura como uma área urbana, né? Ainda é uma zona de chácaras, legalmente no plano diretor. Né? Eu era marceneiro, eu trabalhava só com móveis planejado e ocorreu que eu sofri um acidente de carro e aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis. O médico tinha diagnosticado que ele não sobreviveria, mas ele sobreviveu, graças a Deus, e começou a lutar e continuou fazendo as peças dele. Fiquei alguns meses de cadeira de roda, andador, e eu pagava aluguel. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que dispor de alguns bens, algumas coisinhas que já eram poucas para a gente poder sobreviver. E aí chegou a um certo ponto que não tinha mais o que fazer. E aí a minha esposa sempre teve essa ideia de fazer caixinha para ela poder pintar e tal, e assim começou a história nossa. Então é uma pessoa também muito guerreira e que faz parte aí da nossa feira. Mas aqui é um lugar que nós construímos com muito sacrifício. Construímos, graças a Deus, a Feira da Barganha, que nos deu essa oportunidade de vender lá, né? A Alessandra, o Ricardo, nos recebeu de braços abertos lá. E eu posso dizer assim, que graças ao nosso trabalho todo, e a eles, e a Feira da Barganha fez com que a gente construísse isso daqui. Nós começamos numa casa de 2 cômodos, a marcenaria era praticamente quase dentro do quarto. Hoje esse barracão aqui é nosso, né? E tudo mudou. E o nosso próximo objetivo agora é comprar casa, que mesmo com tudo isso, que para nós é muita coisa, a gente ainda mora de aluguel. Então ainda estamos nessa busca e esperamos que
que realmente não aconteça o que estão dizendo aí, que a feira mude de lugar, porque isso vai atrapalhar não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas aí. A Feira da Barganha, ela fez 40 anos, ela começou no mercado municipal e passou por vários endereços, né, até chegar aqui no Horto Florestal. A Feira da Barganha, ela foi instituída em 1977, mas a primeira feira foi em 78, porque antigamente existia uma troca de objetos do mercado municipal. Tem a ver com o nosso contexto histórico, que a Feira da Barganha, ela é a maior do Brasil, não é à toa, porque antes mesmo da Feira da Barganha, Sorocaba era um ponto de referência na Feira de Muares. Então eles precisavam de um lugar para ter esse encontro de Sorocaba, porque eles tinham assim no pensamento as antigas feiras de Sorocaba, que vinha o pessoal do Brasil todo para se encontrar. Eu acho que Sorocaba é uma parcela do Brasil e que a gente tem a ver com isso. E uma parcela do Brasil que hoje, se você olhar sereno, quantas etnias, quantos idiomas, quantos migrantes e imigrantes se fazem presentes. Original aqui nós não temos nada, talvez só a nossa presunção de achar o seu umbigo do mundo. Fora isso, todo mundo é de fora. Por alguma circunstância resolveu ficar por aqui. A minha família começou na segunda-feira da Barganha, na segunda vez que a feira fez, porque a feira era mensal, dia 12 de junho de 1978. Nós estamos na feira há 40 anos. As pessoas vêm de todos os bairros, né, de todos os lados e sim, acabam se encontrando aqui. Até pessoas vêm que frequentam aqui, às vezes não vê as pessoas há muitos anos, que trabalharam, às vezes, em alguma empresa e acabam se encontrando na Feira da Barganha. Tomando por base que grande parte dessas pessoas, elas se encontram num ambiente que é extremamente alternativo ao que nós consideramos como economia na cidade, que é o caso lá da Feira da Barganha, que acontece aos domingos. É um dos lugares onde existe a maior aglomeração de pessoas semanalmente. Eu duvido que o maior shopping center de Sorocaba, ele tenha esse número que aglomera nesse lugar. Muitos vão lá somente para o encontro. É o encontro de todos. Tem gente que não, muitos vão lá, não vão para comprar e não vão para vender. Eles vão lá para se encontrar. Para ver o amigo que não se vê há tempo lá, mas sabe que na Feira Barganha vai estar lá aos domingos. Né? Isso gera um hábito na população que isso faz com que nós possamos ser diferente dos outros povos. Cada povo é diferente do outro justamente pelo seu contexto cultural. E Sorocaba tem isso, que eu acho que é um dos valores que nós temos, né? Ela está vinculada a uma maneira de processar economia e cultura que é muito única, é muito singular. E pessoas que vão lá para se divertir. A Feira Barganha é a família que falta para muitos. Então eu acho que a grande importância ela está nessa questão da cultura, ou nessa diversidade cultural. Então é assim que nós criamos os valores como sorocabanos. Né? Então a gente tem bastante pessoas que vêm daqui, entre outros bairros. A gente tem da Aparecidinha, a gente tem de Brigadeiro Tobias, de situações próximas ao Éden, do Jardim São Paulo, Central Park. A Feira Barganha é o local onde todos os extremos de Sorocaba se encontram. Meu pai era ferroviário, brigadeiro a passagem para São Paulo, né? Meu pai trabalhando ali próximo numa subestação, ele nos levou ao casarão. Ele estava bem abandonado, isso anterior a 82. Ele que vai gerar a formação de todo o bairro. Antiga fazenda Passa 3. De propriedade da mãe do brigadeiro. Depois passou por herança para ele. Todo o bairro era Fazenda Passa 3, né? Não acredito que a Marquesa visitou, esteve posando ali, mas era caminho de São Paulo para Sorocaba. Deveria ser uma casa de pouso. Era do tio padre do brigadeiro, né? 1780. A nossa história, ela cria a nossa cultura, cria nossas raízes. Essa é uma ideia que nós fizemos e é isso que um povo precisa, eu acredito. É isso que nós temos que olhar para trás dos nossos ancestrais e ver a importância do que eles fizeram, para nós sabermos a nossa origem e sabendo disso a gente acaba tendo orgulho disso, né? E ter o conhecimento disso. Estou no bairro de Brigadeiro Tobias, na Avenida Bandeirantes, num comércio de plantas que vem de pai para filho, que meu pai abriu em meados de 75 e estamos até hoje. A formação nossa foi aqui, né? Escola, o dia a dia, tudo, participação com toda a população aqui,
as necessidades do bairro, sabe? Enfim, a gente criou a raiz aqui. Bom, o nome do meu pai era Alvelino Trace. Viemos para cá em 65. Praticamente era bem novo, não tinha 1 ano de idade ainda. E ele trabalhou na transportadora Moreira, era conhecido como Trem das 11. Horário de levantar de madrugada, ele gostava muito que veio aquela música do Demônio da Garoa, Trem das 11. Ele gostava tanto daquela música que no fim, quando ele pegou o caminhão, ele escreveu no para-choque, meu Trem das 11. Uma vez pegou um Mercedinho antigo, que era Mercedinho, falava pescoço de égua, né? E levou mudas de abacate para o Paraná. Levou, viu que o negócio foi rentável, produtivo, e a partir daí ele se interessou e começou a comercializar as plantas, né? E assim abriu a empresa, né? No início, o nome pessoa física, né? Depois que passou para Agro Paraná, comércio de plantas. Nós viemos para cá em 75, vai para 44 anos, né? Estamos aqui. E vim para cá do Paraná para trabalhar aqui com meu cunhado Avelino. Eu trabalhava de vendedor de ambulante, ele carregava o caminhão no Paraná, trazia para cá, sabe? E parava em praça, ficava vendendo aí, foi dele. Arrumou um terreno aqui, uma chácara, alugou, e abriu firma. Falou, você quer ir para lá? Aí nós falamos, vamos, né? Aí, vamos arriscar a sorte, aí viemos para cá. Olha, Brigadeiro, em 75, vou falar por verdade aqui, tinha quase nada. Tinha pouco, só o centro aqui de Brigadeiro mesmo. A Vila Astúria tinha alguma casinha, não tinha casa quase. Tinha uma meia dúzia de casas. Aqui desse lado aqui não tinha casa nenhuma, era só chácara. O maior problema meu aqui foi com a cor da terra, que lá no Paraná a terra escura. Chegava aqui, você andava aqui nessa terra arenosa, essa terra meia branca aqui, esse saibro, ficava correndo água do olho, aquele clarão na vista. E deu o que fazer para acostumar. Ele não visava só o lucro, ele visava o bem das plantas. Tanto é que no caminhão dele ele escreveu, transportando o verde o sinal da vida. Antigamente ele era tudo fechado de bambu, mas ele desacorçou que a molecada roubava os bambus, a lateral tudo fechada, a molecada roubava para fazer pipa, né? Para pagar essas coisas. Então, aí acabou por fazer esse de madeira de lei, que está na carroceria. Aí essa é a Arca de Noé. A Arca de Noé que ele tanto fez, né? Que era caminhão cegonheiro, aí transformou em portas lateral, porta grande, e fez em cima que nem escama de peixe, para viagens longas, para poder ventilar as plantas para não sofrer o abafamento, né? Eu plantei isso aqui em 79. Ela não tinha 1 metro de altura. Olha hoje como que está aqui, ó. E essa é madeira de lei, sabe? Cabriúva. Em 66, aqui era um morro só, sabe? Aqui era invernada, aqui tem invernada. Eu subi lá para fazer sorte, não tinha casa, não tinha nada aí não. Era só braquiária e mais nada. Eu subi aqui, fiquei assim de morro aqui, ó. Olhei para baixo, que era fazendo os lagos. Vi os tanques lá embaixo, lá, sabe? Tanque. Tinha porcada, tinha tudo. Aí eu ficava olhando, eu falei, mas que... Não tinha nada, só mato. Para Vila Sul não tinha nada, aquela época já não tinha mesmo. E eu ficava, falei, meu Deus do céu, o lugar aqui, parece que é uma fazenda aqui, não, né? Sem um dia eu pensar que eu ia comprar pedaço de terra, onde que eu passei em 66 aqui, que é só mato. Olha, isso aqui que lá outra é tudo da Vila Astúria, olha. Que há alguns tempos atrás não via nada disso aí. E o bairro da Vila Astúrias, que é uma área dentro de Brigadeiro Tobias, ele começou com... várias pessoas vieram da Espanha, fugindo da guerra na época, vieram da Espanha para plantar cebola, né, nessa área. E como plantação de cebola, eles desenvolveram toda aquela região, dentro do bairro da Vila Astúrias. E hoje, Astúrias é o nome em homenagem a da onde eles vieram na época, que era uma província da Espanha, Astúrias. Aquela é a estação da ferrovia, né? Aquela parte de lá, ó, de primeiro não tinha casa nenhuma, era tudo só chácara, né? Terrenos vazios. Hoje está tudo tomado de casas, todo cheio de casas, formado. E o único lugar que não fez ainda foi essa parte aqui, ó, que é ali o casarão, né? Aqui nesse rumo aqui, aquela mata ali, porque isso aí é uma reserva que ninguém pode mexer, né?
Que é mata, ninguém pode mexer. Quer dizer, Brigadeiro é um dos pontos mais altos da cidade. Quanta coisa tem ali latente, firme, que só falta pegar aquilo, essa matéria bruta, e transformar em vida com melhor dignidade e melhor qualidade de vida para os moradores. Esses pinheiros meu pai plantou em homenagem aos netos, né? Ele falava que era um pinheiro para cada neto, araucária. O senhor Lacerda, que era responsável na época do urbanismo da prefeitura, começou a pegar as plantas para fornecimento lá do Quinzinho de Barros, inúmeras vezes. Então, praticamente a maioria das árvores grandes lá, de grande porte, foi daqui para lá, né? Como estavam fazendo o desvio da Raposo, tudo, né? Um viaduto, né? E acabou por vir colocar um nome em homenagem a ele, né? Pelo fato da participação que ele teve em si um pouco no bairro e na formação do Quinzinho de Barros também. E aqui tem muita coisa ainda que na época dele, né? Que não foi comercializado e está aqui ainda. Por isso que cada canto tem a lembrança dele. Aqui, essa casa que morava meu pai, final do pai. E isso aqui foi feito para ele, porque meu pai morou 33 anos comigo, né? E foi criado junto, então aqui ele morava aqui. Depois ele faleceu. Quando eu fiz aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. A água para construir aqui, eu trazia ela do meu cunhado Avelino na caminhonete dele, trazia o tambor para fazer massa, sabe? Para fazer a casa aí. E quando mudei aqui, foi só o telhado e piso, o contrapiso, mais nada. Eu não tenho um pingo de vontade de ir embora daqui. De jeito nenhum. E aqui eu falei para o senhor, o único lugar que eu tiver de ir embora aqui é aquele lugar que de lá não sai mais. Cumprindo o programa oficial na capital, Dom Pedro II visitou Sorocaba, passando por São Roque e Inhaíba, onde todos almoçaram os grandes sorocabanos e são-roquenses. Essa frase aqui do livro eu coloquei exatamente porque eu encontrei essa frase no livro Rafael Tobias, O Homem e o Político, onde conta, né, esse trecho. E eu recortei essa parte justamente porque fala de Inhaíba. Isso significa que em 1846 já existia um povoado, já existia alguma coisa em Inhaíba. Então, falar um pouquinho da Capela de Inhaíba. Fui conhecer há pouco tempo, há 6 anos atrás. O projeto é do escritório do Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo foi um grande arquiteto paulista, nasceu em Campinas, da virada do século XIX até 1930. Fez grandes projetos. Ela está instalada no meio de nada. Hoje, né, você tem um calipau grande lá e ela está ali no ermo, né? Parece surreal, mas ela é linda. Eu fico pensando, imaginando uma solução. Meu nome é Marco, mais conhecido como Marco Reis aqui, e eu moro aqui há pelo menos uns 35 anos. Quando eu mudei para cá, tinha um ônibus cedo, outro à tarde, era complicado você ir até a escola em Brigadeiro, tinha que ir na caminhada. 4 quilômetros, dá uns 35 minutos mais ou menos de caminhada. A gente fazia para ir na escola, que era a única que tinha, né? Eu moro aqui, eu tenho um comércio aqui, um barzinho, que dá onde eu trabalho com a minha família e muito feliz aqui nesse lugar. Isso aqui remete dá um ar de anos 80, né? De 70 até, eu diria, discoteca. Aqui é onde eu trabalho e tiro o dinheiro, né? Da minha família, tipo uns secos e molhados, mano. Uma mini mercearia. Tem até alguns doces clássicos aqui, ó, que nesse suspiro aqui, que não se vê quase hoje em dia. E é um ambiente bem bacana, principalmente no final de semana, sexta-feira já começa a rolar um som pra galera aí. Eu tenho uma música minha que foi logo quando eu mudei pra cá, quando eu mudei não, quando eu comecei a compor, assim, vamos dizer, foi nos anos 90 também, que fala da cidade de Sorocaba. Observando da janela de um circular, eu vi um pobre velho sentado ali no chão, coberto com papelão, tentando espantar o frio. Umas 12 famílias, 14 famílias. E só uma tinha televisão na casa, e daí todo mundo se juntava ali para assistir
Silvio Santos de domingo, essas coisas aí. Cresceu muito, cara. Umas 3.000 pessoas em Aíba. Antigamente não tinha nada daquilo lá, era só um pasto de laranja, onde está aquelas casas lá em cima. Né? Aí hoje virou um loteamento. Aqui foi a primeira escola primária de Aíba, que essa casa de madeira não tinha essa parte do lado, era só a construção original ali, que tem até hoje ali. Que agora virou um comércio também. Mas dá para ver que é uma escola antiga. Olha o seu João. O seu João é morador aqui, O senhor sabe que ano que é, seu João? Eu acho que tem mais de 100 anos. Porque só foi aqui, eu moro aqui há 30 anos, até a casa está do mesmo jeito. É igualzinho. É a mesma coisa. A mesma coisa que ela resistiu, era, né, seu João? Tá a mesma coisa, não muda. É uma madeira muito bem tratada em cima da pedra. É muito legal isso. Assim que entregaram aqui, já passaram a chave na minha mão, entregaram e fizeram a escola ali para cima. É muito antigo, eu gosto desse lugar. Eu amo essa casa porque essa aqui ela no tempo do frio, ela não é tão fria, no tempo do calor não é tão quente. Ela é estável. Então, aí que tá, né, cara? Porque eu me identifiquei com o lugar, é um lugar paz, não tem aquele movimento, da cidade grande ou até de bairros, que nem Brigadeiro. E para criar os filhos, a família, eu acho importante isso aí. Por isso que eu gosto daqui. Tem alguns pontos históricos ali em cima. Tinha uma roda d'água na cachoeira que a roda não tem mais, infelizmente, mas tem a vazão da água que gerava energia para a Vila Velha. Foi uma das primeiras vilas aqui. Tem os poços de cal, que era onde os operários trabalhavam antigamente. E juntamente com essa fábrica se desenvolveu uma vila, já um pouco acima da linha do trem, né, do início do bairro de Inhaíba ali. Essa vila se desenvolveu, que era chamada Vila Operária. As pessoas que trabalhavam na fábrica moravam nessa vila. Tem a capelinha. Infelizmente a capela, isso há uns 10 anos mais ou menos, ela pegou fogo. Algum imprudente botou fogo no mato e o mato pegou fogo na capela. Caiu, ruiu o telhado, parte do altar. Mas foi feita uma restauração. O restaurador Salvador de Capua, o escritório dele que fez, ficou impecável. Conta que o Santos Dumont veio 1 ou 2 vezes para Sorocaba, visitou a capela. Por sinal, em Sorocaba, que ele fez o testamento dele, depois ele foi para Guarujá, onde ele, infelizmente, se suicidou. Eu só conheci o casarão quando era criança, que eu ia muito lá só. Ainda pela linha antiga, ainda passava, tinha que atravessar a linha do trem para chegar no casarão, né? Hoje, infelizmente, está naquele lado lá que é o afastamento da cultura de todos. Porque para você chegar no casarão é uma dificuldade. Você tem que dar uma volta imensa devido à passagem da pista lá, né? Que daí um grande arquiteto paulista, Carlos Lemos, escreveu um livro muito bom, Casa Paulista, e fala muito bem de Brigadeiro, faz uma análise da estrutura arquitetônica. Com aquela via, a rodovia cortando o caminho, aquilo chama abominação. Era para ser provisório e está lá há mais de 20 anos, né? Ele quebrou o acesso. Para você chegar ao casarão, você tem que dar uma volta monumental. A população tem que brigar para tirar aquela estrada, valorizar o casarão. E o casarão é do Brigadeiro Tobias, do bairro, tem a ver com a figura do brigadeiro, tem a ver com a questão do tropeiro, tem a ver com a urbanização, tem a ver com a nossa identidade. O nosso bairro ele é um bairro assim que tem um contexto histórico muito importante. E ao longo dos anos eu fui percebendo isso. E para isso eu criei o jornal. E para chamar a atenção dos leitores, eu criei o jornal com histórias curiosas do bairro, onde eu fui resgatando coisas curiosas e importantes, de uma importância histórica para o nosso povo mesmo. Trabalhar a própria história, onde a pessoa nasceu, né? Essa é a ideia do livro aqui de Brigadeiro Tobias. E nós temos muita história importante. Um cemitério aqui no bairro que foi criado há muitos anos por conta de uma epidemia. Isso é curioso porque foi um cemitério clandestino. Na época estava acontecendo uma epidemia mundial de varíola e as pessoas morriam a qualquer dia e qualquer hora era enterrado. Não tinha um tempo para ficar velando, né, o ente querido. Aqui é o local onde é a entrada do cemitério. Nós estamos aqui na saída do bairro de Brigadeiro Tobias. Justamente aqui que a gente tem acesso aonde era o cemitério. Então vamos dar uma olhada lá? Porque muita gente não sabia que era verdade, muito menos que existia um cemitério aqui. Até a própria prefeitura de Sorocaba não reconhece como um cemitério porque foi clandestino e muitas pessoas até de outros bairros traziam as pessoas aqui porque era afastado, né, e evitavam
aquele medo da epidemia, né? De alguém da família de repente pegar, né? Com algumas pessoas ele passava daquele outro poste ali, ó. Ele era bem amplo. Aí exatamente não houve um interesse da prefeitura de fazer uma escavação, de fazer uma análise no local, então a gente não sabe exatamente o tamanho, né? Encontrei até o morador que o pai dele é que doou o terreno e eu fui no local para conhecer. E no local tinha várias coisas assim quebradas, velhas, e eu fui juntando. E encontrei também algumas lápides quebradas e juntei algumas partes delas. Juntei bastante, na verdade, mas 2 eu consegui montá-las inteiras. E aqui foi bem nesse local que nós encontramos aqui as lápides e as imagens, né, de santos que o pessoal colocava aqui nos túmulos, né? E ainda tem bastante imagens aqui, bastante pedaços, né, de lápides, mas o bato está coberto aqui, não dá pra gente entrar ali para ver, mas esse é o local onde foi encontrado as lápides. E juntando tudo isso, nós temos a comprovação desse fato curioso e importante, relato histórico da história de Brigadeiro Tobias, que é a criação desse cemitério clandestino, né? E logo ali na frente tem onde a VUS encontrou o sítio arqueológico, onde foi encontrado os cachimbos e vários utensílios, né, dos índios da época, né? São Bento ainda na época que eu vim morar, né, era mato, era um tipo de um pasto, o São Bento, pasto mesmo, estrada de terra, hoje é asfalto, né, e meu marido ainda vivia puxando carros, porque chovia, né, aí ficava encalhando, né. Fim do mundo, na época eu trabalhava no laboratório de office boy, e eu falava, meu Deus, eu pegava ônibus todo dia para Porto Feliz buscar material do laboratório. A estrada era de terra. Quando chovia, você tinha que descer todo mundo do ônibus e ajudar a tirar do atoleiro. Quando fazia um sol e janela quebrada, aquela poeira, você saía a milanesa do ônibus de tanto pó. Eu falei, como que vai morar gente aqui? Quem que pensou em fazer um bairro tão longe de Sorocaba? O Parque São Bento, que era a antiga fazenda de Norá Rosa, né? Que o grupo PG adquiriu aquilo para se fazer acho que o maior loteamento que Sorocaba teve, financiado pela Caixa Econômica Federal, inclusive, tinha mais de 6 mil lotes. São Bento começou aqui como um bairro que ninguém queria vir nele. Sorocaba terminava na igreja da Vila Angélica, 79, 80, terminava lá. Dali para lá era só pequenas casas. Depois, fim do mundo, Parque São Bento. E o bairro cresceu. Né? Cresceu pelo esforço e união da própria população. E a gente tem aqui uma propaganda que era distribuída na cidade toda aqui, que era para que o povo conseguisse comprar a sua casa própria. Porque a primeiro BNH que teve em Sorocaba foi o Central Park. Mas esse daqui, a gente pode ver na propaganda, que é a casa própria, a inscrição, um lugar para você morar, viver e sonhar, o Parque São Bento. Um dos mais arrojados projetos de urbanismo e lazer lançados no Brasil, em Sorocaba, tem como filosofia básica a qualidade de vida de seus moradores. Era totalmente longe, fora de mão. Aqui essas ruas todas que você vê aqui, dia de chuva a turma parava tudo aqui. Ninguém entrava nas ruas do bairro. E depois ela teve uma época aqui que ninguém queria vir morar porque não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha infraestrutura nenhuma. É uma cidade à parte. Parque São Bento hoje é maior que Tietê, maior que Boituva, maior que Cerquilho. É uma cidade dentro de uma cidade. Agora, hoje em dia, o São Bento é uma cidade. Perto do que ele era, hoje ele é uma cidade. São Bento, por exemplo, você percebe que a dinâmica que rege aquele lugar, a cultura, desconecta de uma formalidade e transforma tudo dentro de um campo de diversidade muito grande. E isso possibilita com que você tenha acesso, na cidade que você vive, a lugares que você está distante, geograficamente falando. Sorocaba em si é migrante só, né? Sorocaba não tem sorocabano. Agora aqui o Parque São Bento, predomínio é mineiro. O predomínio de mineiro aqui é grande. Assim, migrantes que vieram do Paraná, que estavam na cidade, que vieram na década de 70, final de 70, 75, 76, devido à seca que houve lá, e a geada, que depois acabou com os cafezais e tudo mais. O Parque São Bento começou de 96 para cá a criar, ele ficou uns 15 anos quase que inerte. Depois que ele começou
a desenvolver. Mas se destacando aqui mais próximos, temos a Dona Dice, que tem a banca na alimentação. E onde ela mora, antes era ali, era tudo mato em volta, né? E as terras eram da família dela. Aí hoje se criou um bairro em volta da casa dela. Um belo dia surgiu de chegar um comprador, né? Interessou e veio a comprar. Aí virou o bairro Santa Marta. Hoje vivo lá no meio da Santa Marta, né? Num pedaço, mas o pedaço ainda é um pouco grande, né? Vivemos nós e a minha cunhada, que é irmã do meu marido. E ali, lá embaixo ainda é nosso. Só que essa parte que foi desmembrada para minha cunhada, sabe? Né? E fora que ela tem um gatil que é maravilhoso, que ela cuida e ela faz a feira justamente por isso. O gatil, na época, quando eu vivia lá, eu tinha só 3. Aí foi aumentando. Eu creio que tem 76. Se não tiver algum escapando ainda. Oi, Cida. Aquela é Cida. Dudu. Aquele preto é Beto. Tem a Clarinha. Tem a Alice. Tem o Tigrão. A Suzy. A Mimi. Todos eles têm nome. O Zé. Aquele peludo lá. Não é só eu. Eu e minha filha. Né? Meu marido também ajuda. Porque tem que limpar. Eu tenho aquelas partes tudo de terra para eles poderem fazer a necessidade, né? Tem os potes de leite, de ração, tem de água. Porque os gatos, tem gatos que não gostam da mesma vasilha. Acho que por causa da saliva, né? Aí tem que ter vários potes. Que nem aqui, ali fora também tem. Agora eu faço de tripa e coração, sei lá. Nossa. E a senhora doa os gatos ou não? Não. Por quê? Porque eu tenho dó. Não sabe como que vão cuidar. Aí eu adoro vir aqui de domingo. Nossa. O dia que não for vir, nossa, eu venho aqui arrumar, né, tudo, deixar tudo organizadinho, eu vou, né? Mas eu vou com o coração apertado, sabe? De deixar o povo. Os doces eu faço tudo no sábado, mas tem salgados, né? Acordo 3h30. Tem que vir tudo fresquinho, né? Praticamente toda a região, não só Sorocaba, mas se você pegar aqui Porto Feliz, Boituva, toda essa região, elas vêm para cá no domingo. Hoje tinha uma pessoa que veio comer o cuscuz de tapioca, que fala, o pudim de tapioca, né? Lá de Santa Catarina. Religiosamente, o compromisso do domingo, é o lazer, tem muitos que tem como lazer realmente. Aqueles que não aparecem, a gente já fala, nossa, fulano não veio tanto tempo já, né? O que será que aconteceu, né? Aí o dia que aparece, a gente pergunta, né? Aí quer saber. Aqui eu acho um lugar que é povoado de pessoa legal, assim, é um lugar que tem uma vibe muito boa. Então, o recado que eu dou é, puta, quem tá aqui curte, e quem tá fora não tá ligado qual é que é. Olha, eu sou residente do Parque São Bento, que Sorocaba, né, que me acolheu já há 14 anos aqui. E nesse período, ao longo desses 14 anos, a gente vem desenvolvendo um trabalho cultural, religioso. Eu sou nascido em São Paulo, né, São Paulo capital. Foi aonde eles chegaram e falaram, olha, Ronaldo, o senhor tomou seus direitos, então você já está apto a fundar uma casa de candomblé. E um lugar legal para você ir, que você deveria ir, é Sorocaba. E eu fiquei
com isso na cabeça. O que eu faço da vida agora? Fico aqui em São Paulo, na terrinha da Garoa, que eu já conheço todo mundo, ou eu vou para Sorocaba para fundar uma casa de candomblé lá. Então eu olhei pelo bairro, Parque São Bento, que minha mãe já residia aqui, conheci o bairro e falei assim, bom, se eu tiver que montar um candomblé, se a história tiver que ser aqui, vai ser aqui. E eu optei por fundar o candomblé deste lado de cá, que até então não tinha ninguém, só existia do lado da avenida, uma cidade feita, do outro lado da avenida, só o terreiro de candomblé. Muita gente vem de fora do estado, até mesmo do país, chega aqui e fala, ó, chega assim, ó, tem academia do Alemão, mas você pergunta se você vem de ônibus, né, fala que quero descer na Macumba, ali, os motoristas de ônibus já sabem. Que nem hoje tem aí, a turma fala São Bento 2, São Bento 3, só existe um loteamento, São Bento. Essa é a realidade daqui. Nesses outros loteamentos, São Bento 2, 3, é invenção. Todo esse loteamento que está aqui, ele foi programado para 70 mil habitantes. Mas não tem 70. Se você ver, olha, tá toda essa área aí tudo vazia. Quando fechar o loteamento todo, é 90 mil habitantes. Porque esse bairro me adotou. Eu cheguei aqui, eu juro que eu pensei, falei assim, eu tô ferrado, né? Outra palavra, tô muito ferrado, né? Porque totalmente diferente e me surpreendeu, porque eu fui acolhido. Comecei a criar história aqui nesse bairro, a ponto de eu toco de porta aberta, nunca teve esse negócio de ficar escondido, porta fechada, como muitas pessoas do candomblé, da Umbanda fazem, por medo de agressão, por medo de preconceito. E a nossa política de porta aberta favoreceu no quê? Abrir a mente das pessoas. Tanto que você pode observar, o muro da minha casa não tem uma pichação, não tem nada bagunçado. As pessoas aprenderam que o candomblé no Parque São Bento hoje é necessário. É necessário não simplesmente só por você precisar de uma ajuda espiritual oriunda, mas sim pelo veículo de amizade. Por quê? Porque o candomblé, indiferente de qualquer coisa, ele reúne todos os povos. E aqui é um bom fluxo de sustento para a cidade, viu? Em parte de mão de obra, em parte de cultura mesmo. Mudei para cá em 84, cara. Isso aqui era tudo mato. Um monte de gente já falou isso aí, mas eu sou mais um aí. Isso aí era tudo mato. E aqui passei a infância, comecei a andar de skate, fiz um monte de amigos. Pô, o Amarelo que tá aqui, a gente fez amizade com 7 anos de idade, depois andamos de skate junto. A gente tem banda até hoje junto, que é o Cabong, né? Que tudo nasceu daqui desse bairro. A gente ensaiava aqui, compunha as músicas aqui, tocamos algumas vezes nos botecos daqui, né? Aqui também pra mim foi onde tudo começou, né? Vim bem novo pra cá, acho que eu tinha uns 6 anos. Como o Xandão falou, era tudo... Era tudo bem diferente, cara. Tinha essa avenida, outra ali, e as outras ruas eram de terras. Enfim, comecei a andar de skate, a gente tem umas imagens de 89. Então mais pra frente veio a banda, enfim, cresci aqui e sempre quando a gente pode, a gente dá uma passada aqui, que a gente gosta muito daqui de São Bento. O candomblé é uma religião de matriz africana. Se você for ver de verdade, o candomblé só existe no Brasil, só a nível estudo, porque lá fora é uma outra forma que se coloca, e aqui é a unificação, onde povos de determinadas regiões africanas, sabe, seja sudanês, daometano, nigeriano, de Togo, enfim, se reuniram aqui como escravos, né, e formaram o candomblé, onde cada povo desse juntava a sua cultura com a sua divindade, e a divindade de outra região, de outra, se juntaram e formaram o candomblé. Ele é brasileiro, é uma cultura africana reunida no Brasil. Acaba sofrendo, sim, o preconceito, sabe? Pois são culturas que elas não são muito bem divulgadas, assim, pelas mídias, pelo formato social, pelo formato de criação do país, né, que foi colonizado português, então o catolicismo se expandiu e todas as religiões que eram adversas a isso, né, sofreram e vêm sofrendo até hoje, né? A gente ensaiava aqui, era punk rock, mas tinha os metais, isso aí em 90
96, 97, então a gente não entendia o que estava rolando ali, mas pô, era divertido pra caramba, e ver o esforço dos camaradas, que a banda foi formada de amigos só. Um monte de banda de camarada daqui ensaiava junto com a gente, que a casa dava para ensaiar legal e tal. E veio, às vezes o pessoal trazia, que produzia show aqui de metal, que nem veio o Steel Warrior, ensaiou com a gente aqui. E, pô, foi mó legal, a gente punk rock e tal, e veio uma banda de metal que tá até hoje na ativa, ensaiou com a gente aqui no São Bento, que é um bairro que era muito afastado, era muito longe daqui. Então, no candomblé você aprende muita coisa, né? As pessoas têm aquela visão que o candomblé, como todas as religiões de matriz africana, você vai fazer macumba, né? É engraçado a gente dizer isso, né, sendo desse culto religioso, mas na verdade não, essa relação é quase que inexistente, pois no candomblé a pessoa ela aprende culinária, então culinária é muito forte, é a base da religião. Além disso, a pessoa aprende arte, como moldar algumas coisas, tecer outras, a vestuário, roupas. Aprende uma coisa que se perde muito dia a dia, o respeito à família, o bença pai, bença mãe, o respeito ao mais velho, ao alabá, sabe, ao antigo, ao ancião, o respeito ao irmão. Então o candomblé, ele retrabalha na pessoa o quê? A reconstrução de valores, desde dos valores pessoais, dos valores dignos, sabe? Dos valores assim de integração social, onde se junta todas as pessoas e sabe que a minha liberdade acaba onde começa a sua, e eu tenho que respeitar isso. Respeitando isso, vamos viver todos bem. Uma vizinhança legal, que está todo mundo crescendo junto, academia do nosso amigo alemão ali, tem um salão de uma rapaziada legal pra caramba ali, ó, do Sinclair, né? Que é os meninos que cortam cabelo, afro também, todo tipo de cabelo. Esse é o Parque São Bento, nego. Aqui a gente tem de tudo. Tem barbeiro, cabeleireiro, macumbeiro, né? Tem gente que gosta de cachorro, gato. E o importante é que é um povo feliz. E o que eu puder, sabe, fazer, o que tiver ao meu alcance, se fizer necessário, pelo Parque São Bento aqui da cidade de Sorocaba, pode ter certeza que eu tô com o povo daqui. Fui atrás de arrumar um skate, pegava uma peça ali, uma outra ali, e foi aí que, cara, piração, cara. Todo mundo começou a andar de skate, meu, tinha mais de 15 molecados na rua todos os dias, né? Skate aqui no São Bento foi sempre muito forte, muito reconhecido. E a gente andava de downhill aqui porque é tudo ladeira, né? As ladeiras aqui sempre tiveram asfalto bacana, enfim, dava para andar legal. E começou a vir o pessoal de São Paulo, veio o Sérgio Yupi andar aqui, o cara que foi o maior skatista de downhill, acho que do mundo aí, né, meu? O Indião, que até faleceu, então é um pessoal que a gente via na TV, via em revista de skate e tal. E de repente a gente era tudo moleque, eles estavam andando de skate aqui com a gente, né? Então, porra, legal pra caralho. A relação aqui com o bairro, com o povo daqui é especial, só traz coisa boa pra memória. É que esses bairros, eles são formados por pessoas que vêm de lugares muito distantes. É basicamente formado por migrantes. Então, quer dizer, eles trazem uma tradição desses lugares da onde eles vivem e a cidade passa a ter uma outra cidade dentro da cidade. Ou seja, eles tomam características de determinadas regiões do país e essas características elas acabam se fundindo dentro dessa lógica da movimentação do espaço urbano, né? Eu vim para Sorocaba com 21 anos de idade, vim do estado do Ceará. No São Bento tem 25 anos que eu moro no São Bento. Não tinha muro, a casa não tinha muro. E as vacas ainda comiam as roupas do varal. E o São Bento, na época, era um dos bairros mais pobres, que não tinha nenhum recurso e os terrenos eram mais baratos. Foi o que a gente pôde comprar, um terreno no São Bento. Construímos 2 cômodos, com 3 filhos pequenos, e mudamos para São Bento, né? E as crianças, a minha calçada tinha açúcar. Porque toda a criançada da rua
sentava na minha calçada. Muitas vezes eu ficava muito zangada porque eles faziam muito barulho e pegava a mangueira d'água e molhava toda a molecada. Essas crianças hoje já são... Uns casou, outros mudaram, mas são tudo adultos, são tudo rapazes. E o bom disso tudo é que as crianças da época me respeitam muito hoje em dia. Eu, Vijayalakshmi Parayappa, eu veio aqui, Juquiá, cidade de Juquiá. Veio em 95 de outubro, veio aí. Eu conheci uma familiar, veio do chão deles. Eles mandou para passar de tudo, veio para cá. Veio aí, trabalhei na casa dela 4 anos. Ficamos 4 anos na casa dela, trabalhamos. Depois aí conhecemos brasileiro de Juquiense mesmo. O nome casamos. Eu sou redilha da Hindus. Meu marido, ele está evangélica. 16 anos eu morei em Juquiá. Depois ele morreu. Eu veio aqui em Sorocaba. Ficamos 3 anos a minha casa, a minha prima. Ficamos, depois conhecemos essa Sydney, França. Conhecemos ele, nós juntamos. Agora nós juntos quase 6 anos. Eu vim acompanhando meu marido. Eu não tinha profissão. Eu não conhecia ninguém na cidade, que eu fiquei trancada dentro de uma casa por 3 meses. Até mesmo com medo de todo mundo, né? Foi quando as vizinhas me encontraram. Quando eu abri a porta para recolher as fraldas, tomei o maior susto. Tinha umas 6 cabeças de pessoa no meu muro, olhando para mim. Eu voltei a porta, fechei e a moça gritou: "Não tenha medo, moça. A gente não vai fazer mal nenhum para você. De onde você veio? Quantos anos você tem? Por que você vive trancada?" Aí eu expliquei, eu falei, eu vim do Ceará, eu tenho 2 filhas pequenas. Contei a minha história. Eles falaram assim: "A senhora abre o portão para a gente entrar?" Eu falei, eu não posso abrir o portão, porque o meu marido põe o cadeado no portão e leva a chave com ele. Elas pularam o muro, entraram para dentro da minha casa, não tinha nada aqui comer. Ela olhou tudo, perguntou: "A senhora se importa de eu trazer algum alimento?" Eu falei, não. Eu falei para ela, bom, já que a senhora está me dando compra, comida, leite, então eu preciso fazer alguma coisa em troca. Ela falou, tá bom, você lava e passa. Quando chegou um dia de Natal, a outra vizinha já estava sabendo. Bateu no portão, eu não sabia quem era, parou um carro, saiu um casal e a moça me entregou um envelope. Entrou no carro e foi embora. Eu abri o envelope, tinha tanto dinheiro que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu fiquei apavorada. Eu subi no barranco e gritei à vizinha. A vizinha desceu, eu mostrei o dinheiro, expliquei, falei o jeito que era o casal, o carro. Ela falou, não, é os vizinhos da chácara. Se vocês querem me ajudar, dinheiro eu não aceito, mas eu posso lavar e passar e vocês podem me dar compra. E assim foi indo. A Índia, a South Kerala. Essa Índia, New Delhi, depois da capital. Nossa cidade, mais aqui, avião vai 4 horas. A trem vai 3 dias. Eu penso a minha missão aqui no Brasil. Eu veio aqui, a minha redilha, mandei maior pedaço da outra redilha. Agora está evangélica, eu da redilha muito rica nossa, da Hindus. Meu pai morreu 86 anos. Meu pai põe nenhuma casa, põe um copo de água, ele não toma. Ele da rixa que ele tinha. A família, eles morando no sítio. Eles não têm liberdade de outro povo. Principalmente a hindus religiões ou outra, uma cristã, muçulmano, qualquer um pode nem pagar, ninguém nada pedir água para eles, não. Comecei a trabalhar de faxina. Nisso eu consegui juntar dinheiro e comprei uma máquina cinge zigue-zague portátil, onde eu comecei a costurar. No outro dia a moça veio pegar as 3 peças de roupa e falou,
Não serve. Eu fiquei muito triste, chorei, porque aquele serviço de costura seria um ganha-pão para meus filhos, para minhas crianças, né? Eu prometi para mim mesmo. Falei, a partir de hoje, eu vou fazer curso, eu vou ser uma costureira tão boa que ninguém vai dizer, essa sua costura não me serve. E fui trabalhando e meu serviço foi expandindo e Deus foi me abençoando. No final de contas, eu fazia até vestido de noiva. Cheguei para o meu marido e falei, eu preciso ir para o Ceará cuidar da minha mãe. Ele falou, junte seus panos de bunda e vai morar de uma vez com a sua raça. Eu juntei os meus panos de bunda, coloquei numa mochila, peguei o Itapemirim e fui, sem olhar para trás. E aí aconteceu a separação. Eu trabalhei muito. Eu fui servente de pedreiro por 8 meses para construir essa casa que a gente mora hoje. Hoje eu estou nessa casa melhor do que a casa que eu deixei. Meus filhos, graças a Deus, uma filha formada e o outro muito bem de vida também, num bom emprego. E minha filha também, a mais velha, num bom emprego, com seu carro. E a casa que eu deixei para trás, não olhei mais e falei, nunca mais eu cruzo batendo dessa porta. Tá lá. Não foi aumentado um prego, não foi aumentado um tijolo. E eu cheguei à minha casa, perguntei para ele, meu pai e minha mãe viva naquele tempo. Eu perguntei para ele, por Brasil, muito longe, não tem... Falei, não tem longe, não sou sempre telefônica, carta, tudo mandava. Assim que mandei, aí eu conversei com ele falou, você quiser pode ir. Nem foi, nunca foi da Índia. Agora 23 anos aqui no Brasil. Eu morava em Sorocaba, na Avenida Itavuvu ali, né? Onde está a Biolabra ali, era nossa. E ela estava morando na Vila Barão, veio morar perto lá, assim, com a colega dela, que é mulher do japonês, e aí que a gente conheceu. Aí faz 6 anos já que a gente está junto. Acho que o nome dele é Adriano. Ele dá nossa igreja também, meus irmãos. Eu preciso, ele, muita ajuda ele tem. A gente já veio, tava morando com o Ney, né? Viemos fazer um serviço pra cá. Aí conhecemos a Índia, mais o Ney. E começamos a fazer a casinha pra eles aí. E aí começaram a congregar com nós na nossa igreja lá. A família dele, mais cheguei, eu tenho uma amiga, a mulher dele, muito ajuda eu. Aí eu, quando eu vejo que doente, qualquer coisa, madrugada, eles correm. Precisa, eles sempre, e a morte eles têm. Igual, e eu levava eles a fazer tudo. Todo mundo perguntava, você é filho? Você é filha? Eu falei, todo mundo assim. Quando a gente mudou para cá, só tinha a minha casa e essa e a outra. Nada disso aqui era construído, não tinha casa nenhuma. Só tinha o condomínio. 7 casas foi construída usando a minha água. E graças a Deus, os vizinhos têm muito respeito por mim também aqui. Eu sou filha de bezedeira curandeira. Com 11 anos de idade, eu já tinha algumas coisas esquisitas comigo. E a minha mãe, como bezedeira, ela falava assim, eu vou bezer nos adultos e você beza nas crianças. Depois que eu vim para cá, quando eu vi uma criança doente, aquilo me comovia e eu pedi à mãe para benzer. E foi se espalhando. Então, digamos que aqui, em Sorocaba e no Parque São Bento, Votorantim, em outros bairros em volta, eu já benzei até a 4ª geração. Vó, mãe, filha e neto. E eu me sinto bem. É uma coisa que eu faço e eu me sinto bem espiritualmente, rezando as pessoas. O meu nome é Josias da Silva, o bairro que eu moro é Aparecidinha. Faz 40 anos, começou no Fórum Velho. Desde o Fórum Velho eu já participo da feira. Sou um colecionador de disco, de CD. A gente tem o Josias, de Aparecidinha, e também é um dos fundadores da Feira da Barganha. E ele vende fita cassete, vende discos antigos
E ele é um dos fundadores, eu acho que tem bem a cara da Feira da Barganha mesmo. Aquela coisa de vender as coisas antigas, de coisas de quando começou. Então, eu moro aqui na Aparecidinha fazem 25 anos. Eu nasci na Vila Leão, em 1945. E trabalhei no SESI durante 25 anos. Aí foi construído esse conjunto de casa aqui na Aparecidinha, foi para o pessoal que trabalhava em indústria. Como o SESI é Serviço Social da Indústria, eu me inscrevi e consegui pegar uma casa aqui. As famílias que ainda moram lá são famílias que estão lá há 100 anos propriamente. Existe hoje uma nova leva de pessoas que você vê pela pista que existem novos condomínios lá perto, né? Vários condomínios que estão chegando perto, estão na cidade propriamente. Hoje, o bairro era bem menor, se concentrava mais aqui, ó, nesse meio onde fica a igreja. Era comum passar aí os tropeiros com os seus moares para o transporte e a venda dos seus animais. A gente não tinha esses bairros que a gente tem hoje, como Josane, Niquei, Topázio, Vila Mato. Então aqui cresceu muito. Antes era só mesmo as ruas principais e eu acho que umas 4 ruas depois. Eu tenho 79 anos de Aparecidinha, eu nasci aqui. E tinha poucas casas aqui, e a maior parte das casas eram de barro, não eram assim de tijolo, né? É do tempo que tinha as galinhas na rua aí, que era rua de terra. Eu tenho fotografia antiga aqui, ó. O meu bisavô Joaquim Machado, que parece que tem essa rua aí, que é a principal, que era o morador aqui na esquina. Essa daqui era a minha bisavó, a mulher do Joaquim Machado, que é dona dessa rua aí. Também, que era a mulher do Joaquim Machado. Eu fiz a primeira comunhão aí, crismei aqui, casei aqui. Depois meus filhos também foram batizados, também fizeram a primeira comunhão. E desde moleque eu ia com meu pai até o bairro da Aparecidinha. Me encantou a pequena igreja, a singeleza dela, e sem saber que dali a alguns anos eu iria morar. Quando eu casei, fui morar numa chácara em Aparecidinha. E depois nós fomos fazer ações culturais lá, pesquisa também do todo o espaço histórico. Me encanta a urbanidade daquele núcleo, a começar da igreja, pequena, modesta, caipira, simples, que mantém algumas talhas, entalhes, imagens e pinturas riquíssimas para a nossa identidade paulista. O santuário de Aparecidinha, a igreja aqui que nós falamos, o santuário antigo, ela já passou por vários processos de transformações, de mudanças, de reformas. Ela é tombada historicamente. Olhando para a nossa igreja no santuário antigo, nós coletamos dados ou informações de pessoas que aqui casaram há mais de 70 anos e quando se olha para alguns achados ou fotos, você vê que ela é totalmente diferente daquilo que já foi. Temos uma das peças, o altar, a parte central da nossa igreja, no qual o nosso olhar todo se volta. Temos um nicho onde se encontra a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Temos aqui o que já foi um altar, o conjunto de todas essas peças lá no fundo. Essas são as peças que restaram de tudo aquilo que já foi a arte e a história do santuário de Aparecidinha. Nós temos ali mais uma peça do altar e o sacrário, onde se encontra o Santíssimo Sacramento. Algumas partes de arte sacra estão nos arquivos, na catedral, que fazem parte do Museu Histórico de Arte Sacra da Arquidiocese. Aqui nós temos o sino, né? Existe a proposta, não só por parte de alguns paroquianos, mas de pessoas interessadas em fazer o restauro novamente da igreja. Então há uma proposta de se formar essa comissão também. Trabalhar uma ação efetiva mesmo e permanente com os moradores. Uma produção de um artesanato regional, de uma culinária que as pessoas vão aos finais de semana. Devagarzinho, não transformação, devagarzinho. Mantendo a identidade, mas criando uma renda
que esse pessoal possa ir também formando pessoas que possam estar contando a história. Tivemos várias experiências, né? Como, por exemplo, perceber que a escola ela era o epicentro cultural e desportivo, ou seja, era o lugar onde o final de semana acontecia. O Jardim Josane, que fica dentro do complexo da Aparecidinha. Ali não havia shopping center, ali não havia cinema. A única coisa que acontecia ali era a escola aberta para a comunidade. Então nós chegávamos a ter uma base de 450, 500 pessoas frequentando a escola nos sábados e nos domingos, né? Isolados do centro, eles têm uma vida muito unida, forte. Uma vez nós levamos um espetáculo de circo lá na pracinha. De repente avisei a criançada, vai ter circo aqui daqui a pouco, daqui meia hora. Aquilo ferveu, não precisou passar o carro de som, ferveu. Mãe trazendo cadeira para nós, para mim, foi a melhor apresentação de circo que eu já assisti. Em praça pública, com o povo ali assistindo. A gente não tinha um mercado, a gente não tinha uma farmácia, a gente tinha mercearias, que antigamente barzinho que eram mercearia. Muito bom de papo, era duro você ir lá para comprar alguma coisa. O bom dia demorava 1h30, né? Porque daí vem contar a história e as pessoas não conversavam, davam testemunho. Isso que me encanta. Nós ia a pé na cidade, quando era para comprar as coisas, quando era para arrumar dente. Nós ia daqui a pé na cidade, voltava, ainda ia, descansava um pouco, daí meu pai falava, vocês já descansaram, podem trabalhar. E era roça, né? Nós ia na roça. Mas nessa convivência com a Aparecidinha me encantou a população, muitos paranaenses de uma realidade que vieram para Sorocaba, uma realidade dura, né, buscar melhores condições e que foram se instalando ali, trabalhavam como caseiros, cuidadores de sítio, roçadores. E aqui, inclusive, quando eu peguei aqui não tinha muro, o conjunto não tinha muro, foi entregue às casas sem muro. Então passava, a gente alguma vez acordava para ir trabalhar, estava passando boi aqui, cavalo, e em frente era o cemitério, quer dizer, fui premiado que a minha casa caiu bem em frente ao portão do cemitério, né? Mas tudo bem, vizinho melhor do que esse não tem, né? Esse é meu vizinho aqui, ó, vizinho mais tranquilo do que esse não existe, tranquilo, sossego. O cemitério aqui é um dos, na minha opinião, os mais bem cuidados de Sorocaba. É muito bom quando tudo o pessoal trabalha, cuida direitinho do cemitério aqui. Ó. Você pode ver aí as imagens aí, que é tudo bem cuidadinho. O cemitério foi os meus bisavôs que fizeram de lasca de pau, era de madeira, depois que a prefeitura fez de tijolo. De primeiro, as crianças sentavam perto dos vô, bisavô, e escutavam as histórias que eles contavam do tempo antigo deles, né? Porque eu sei coisas porque meus bisavôs contavam pra gente. Eu trabalhava com vinil, né? Disco de vinil. Mas daí surgiu o CD, eu comecei a trabalhar com CD. Ia buscar nas gravadoras, pegava nas gravadoras dos CDs originais e vendia nas rádios. E vendia na Feira da Barganha, o qual eu tenho essa banca aqui. E através das amizades, alguma vez eu era convidado para o lançamento de CD, o qual um dos convidados foi o Erasmo Carlos, que me autografou um CD, e é isso daí. E tá o CD aí, do Erasmo Carlos comigo no lançamento do CD dele, que é este CD aqui, né? Esse aqui. E aqui um amigo meu, que sabendo que eu gosto de música, me deu de presente mandou fazer e deu para mim de presente. Aqui é Feira da Barganha, banca minha. Aqui é minha família, toda família. Foto com o grupo da caminhada, minha esposa. Aqui eles organizam, aqui as pessoas da terceira idade fazem um concurso aqui na Aparecidinha entre as pessoas de idade, o grupo deles. E ela 2 vezes ganhou como Miss Simpatia aqui na Aparecidinha. E aqui é onde eu curto minhas músicas, tudo aqui, né? Que é o local que nós estamos aqui. Olha um detalhe aqui, esse LP aqui, esse vinil aqui, é do Roberto Carlos. Ele narra a história de Pedro e o Lobo. É uma raridade, um vinil que
Única ele narrando. A feira é uma coisa muito boa. Além da amizade que você tem ali, que são que nem irmão da gente, o pessoal, é um lugar que a gente não fica sem. No domingo, você deixa outras coisas e vai para a Feira da Barganha. A feira se tornou uma atração mesmo. É uma coisa que não pode acabar, né? Uma coisa que tem que continuar. Eu e minha esposa, nós gostamos muito daqui. Falar para minha esposa se mudar daqui, ela briga comigo. Ela manda embora. Porque naquele tempo não tinha padre como tem hoje. Então, um tio meu, um dos meus tios, ele ia buscar a cavalo no Éden. E daí o padre vinha. Nem tanto que fala que tem a casa da santa e tinha a casa do padre, né? Daí ele dormia, às vezes o padre vinha na véspera já. E esse daqui também é a família. Esse que é o mesmo que trazia o padre a cavalo, o Benedito Elias. E esse é o meu avô, José Elias, filho do Toneco Elias. E esse é a família dele. Porque minha avó, além de ser zeladora, ela também fornecia refeição, porque o padre vinha uma vez por semana, mas a gente tinha freiras que faziam os trabalhos pastorais que os leigos fazem hoje. A Romaria de Aparecidinha, na realidade, o bairro já nasce com a devoção. Lá sempre foi um ícone da religião católica aqui, sorocabana, né? Devido às suas procissões, desde 1852 que são registradas, né? E até hoje o povo é fiel a isso. Meu pai foi 30 anos lá, só não foi devido à idade, voltou mais devido à idade. A tradição da Romaria de Aparecidinha ela acontece há mais de 120 anos. Ela tem 2 períodos aí durante o ano. E o primeiro dia do ano, a imagem vai para a Catedral Metropolitana de Sorocaba. E na segunda semana de julho, ela retorna para o bairro de Aparecidinha. E assim, ela começou pequena e hoje ela tem essa proporção, por ser o segundo santuário mariano. É a primeira reprodução da imagem de Aparecidinha. A primeira acharam em Guaratinguetá, lá na tradição, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um sorocabano trouxe a primeira imagem, trouxe e colocou ali. E ali foi feita a capela. Então a segunda imagem de Aparecida é de Sorocaba. Foi mandada fazer uma réplica e levado ali. Conta a tradição que ela ficava dentro do oco de uma paineira. Eu duvido, até porque pela imagem, ninguém ia deixar uma imagem no sereno. Era caro e tem a questão da devoção. Deve ter sido feito um oratório dentro da casa e depois a capela foi feita. Ela é toda de taipa e a imagem está lá. E periodicamente ela vai para lá e volta, né? Ela fica 6 meses lá e 6 aqui, né? Lá ela passa as férias e depois, dessas férias dela, ela vem para casa dela de novo, né? Os padres deram risada de eu falar que ela pega férias. Digo, só a secretária que não pega férias. Ele uma hora de rir demais, dona Maria. Falar o quê para a senhora? Nada. Varia a participação de acordo com as romarias. No primeiro dia do ano, em torno de 8 a 15 mil pessoas. Na segunda versão, em julho, ela envolve em torno de 20 a 30, já chegou a 40, 50 mil pessoas. Era bem menos pessoas, né? E foi aumentando, vem ônibus de todas as cidadinhas por aí, de toda a região, eu sei que vem agora, né? E eu espero, porque está aumentando cada vez mais. É o envolvimento da população, é a devoção. As pessoas vão por devoção, é muito bonito. E aqueles que vão também para namorar, minha mãe era a única alternativa dela para namorar, para passear, fazer piquenique, era para o Santa Aparecidinha. Final de ano, vamos lá buscar a santa. Iam. Então você tem a questão social. Hoje não digo que os jovens vão na procissão para namorar, né? Mas teve essa parte histórica, a parte religiosa de devoção, o volume de pessoas. Não tem como não se emocionar no alto quando ela para ali em frente ao Monumento Tropeiro. Tem pessoas que às vezes nem participam da igreja, mas da romaria, da caminhada, ela vai. Por quê? Por mais que ela não está na igreja, mas a fé dela não muda em nada. Eles vão a pé. Eles reúnem um pessoal daqui, eles vão por dentro aqui, ó,
pelo 25, também até na Aparecidinha. Então, quer dizer que é um gesto de muito, assim, sabe, de fé, sabe? Uma vez eu inventei de ir a pé e voltar, filho de Jesus. Quando chegou uma altura, o mundo girava assim para mim, ó. Digo, não vou aguentar chegar até em casa, não. Mas Deus é bom. Nossa Senhora também. Eu cheguei, mas apaguei também. Tomei banho de salmoura, porque as pernas inchou. Aí digo, pô, mas tá bom, graças a Deus. Até enquanto pude, eu ia, né? Depois fui. Então, eu não vou na romaria especificamente de a pé, porque eu faço parte da equipe do atendimento, então a gente acolhe os romeiros. Envolve um trabalho logístico enorme, que envolve desde prefeitura, sociedade, fiéis e o próprio santuário. A gente já se prepara bem antes, a gente tem uma equipe onde a gente se divide. Até antes de acontecer tudo isso que aconteceu comigo, eu ia acompanhar, né? Só que depois os padres proibiram eu de acompanhar. Que eu posava aqui, de manhã cedo, eu apagava todas as luzes daqui, do casarão, né? E dos banheiros, tudo apagava e ia junto também. Só que depois que deu esses problemas em mim, eles cortaram, não deixaram mais eu acompanhar, não. Fica aí, dona Maria, o lugar da senhora é aqui. Né? Isso, a romaria no dia 1º do ano, ela começa por volta das 2 horas da manhã, já vai acolhendo o povo que vai chegando para a prática da sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. É feito vigília, oração, a partir da meia-noite já começa essas visitações, mas ela vai se intensificando às 4 horas da manhã, a imagem desce até o Santuário Novo, e lá é celebrada uma Santa Missa às 5 horas da manhã, e logo após a Santa Missa já iniciamos a romaria em direção à Catedral Metropolitana. É café, filho, a noite inteira é café. Esse ano eu, como, né, estava eu e o seu Expedito. Aí o seu Expedito corria fazer café para dar para o povo despertar o sono, para aguentar, né? A noite inteira café. E rezando, café. Aí passa a noite que o senhor nem percebe. Quando o senhor vê, o povo já está chegando já para levar Nossa Senhora embora. Então você tem infinitos temas para se estudar e olhar serenamente essa procissão que acontece independente da igreja, e vai acontecer independente do poder público, porque a população se apropriou dela. É parte da população, é integrante dela, tem a ver com a identidade dela. Vai permanecer. Então, eu já tentei morar fora daqui, passei um tempo, mas assim, é aquele negócio, você está lá, mas você está aqui. Eu acho que eu não consigo mais me ver fora daqui, que eles olhem com mais carinho para o nosso bairro, principalmente as autoridades. Dialogar com a comunidade, melhorar a autoestima. Eu percebi assim que eles se sentem abandonados em relação a Sorocaba como um todo, né? Talvez pelo isolamento. Eu gosto do meu bairro e não gosto que fale mal dele, porque é o meu bairro, é o lugar que eu me sinto bem. O meu nome é Francisco Salles Alencar, moro na região do Éden. Faz 27 anos que eu faço essa feira aqui. Nós temos o seu Francisco Salles, que a gente chama ele de Salles, né? Que ele tem também, ele vende de tudo um pouco. Coisas usadas, ele vende desde eletrônicos, bicicleta, panela, ele vende de tudo. Então ele mora na região do Éden ali e é um dos nossos fundadores também. E estou aqui na feira, chego 1h da manhã, então eu trago tudo numa perua. Aí eu carrego à noite, de manhã, meia-noite eu saio, chego 1h aqui. Mas ele chega, ele tem até uma chave do portão, porque ele chega antes para deixar. Quando a gente chega no horário da feira, 5 horas, ele já está com a banca montada. Pelo IBGE, num documento deles, de 1969, que ele cita que a cidade era dividida somente em 3 partes para eles, para toda a cidade. Centro, além ponta e além linha. E eles citam também aqui que nessa parte mesmo, eles tinham 29.751 domicílios registrados, sendo
contava 24.896 no distrito sede, somente nessas 3 partes citadas, né? 617 em Brigadeiro Tobias, 323 em Cajuru do Sul, 255 no Éden e 3.660 em Votorantim. Aí já citando o Éden e Cajuru, que já começavam a ter um desenvolvimento. Meu pai, na realidade, foi o primeiro policial militar a trabalhar no Éden. E nós viemos para cá em abril de 1959. Portanto, exatamente há 59 anos. Eu tinha apenas 4 anos na época, 4 para 5. E família grande, né? Era meu pai, já viúvo, infelizmente, e 10 filhos. E veio para cá para comandar o destacamento, que chamava na época o destacamento militar. Inclusive até era feito talão de ocorrência, que é o BO hoje, era feito no próprio destacamento. Porque nossa história é muito rica, né? Começou com os índios, depois um rio que cortava o bairro, o Pirajibu, deu nome ao bairro, aí o bairro começou a crescer, virou distrito, se formou um movimento para emancipar, porque a partir da emancipação de Votorantim, o próprio município de Sorocaba resolveu popular essa região da cidade e criar a nova zona industrial. Aparecidinha e Brigadeiro, até pelo isolamento, precisa uma atenção maior. O Éden, o Cajuru tem a zona industrial, que mantenha como se fosse um bairro próximo ao trabalho deles, né? Era um grande polo industrial aqui que estava faltando aqui na cidade. Então, eles tiveram a grande ideia de doar áreas para empresas, para que elas viessem para Sorocaba, se instalar aqui. Empresas do Brasil e exterior também vieram. Quando a indústria começou a chegar, nós totalmente despreparados, a minha turma na época deveria ter uns 17, 18 anos, que foram tirar a carteira de trabalho e se colocar nas empresas. Então essa mudança foi bastante. Agora, junto com essas empresas, que vinha a maior parte de São Paulo, ABC, Guarulhos, o movimento migratório. Vieram pessoas totalmente diferentes no cotidiano dos moradores do Pirajibu ou do Éden, né? Que naquele tempo ainda a gente chamava de Pirajibu. Na verdade, eu vejo assim, com a criação da zona industrial, que foi bom economicamente para Sorocaba, mas nunca as indústrias se preocuparam tanto humanamente com o seu operário. Então fizeram as casas ali próximo, porque é mais barato. Não por bondade deles, não paga transporte. O Jardim Portal do Éden, por exemplo, foi o primeiro empreendimento imobiliário que veio para trazer o pessoal já de fora. Inclusive, a gente até achava que havia uma diferenciação, que eles eram uma espécie de mais qualificado do que a gente, né? Porque estavam morando em casas melhores, casas boas, lotamentos bons. Aí vieram o Jardim Novo Éden e assim por diante. E o José Crespo Gonzalez, ele publicou 3 históricos da administração dele. E ele cita aqui a grande base foi o desenvolvimento industrial, desde 69, com a primeira empresa, que é a Fábrica de Aço Paulista. E isso veio para desenvolver aqui todo aquele lado que nós somente tínhamos o caminho para chegar no Éden e Cajuru. Já começo a trabalhar hoje, dia de sábado. Aí eu vou até meia-noite. Meia-noite eu acordo, lavo o rosto, tomo café e vou para a feira. Chega lá, eu tô na feira meia-noite e meia. Aí arrumo a banca, tudo, lavo, passo a vassoura, tudo lá. E quando é 7 horas já tá movimentando já. Aí essa rotina todos os dias, rapaz, da feira. Eu comecei na rodoviária, ali. Depois fui pro Pinheiro, né? Aí do Pinheiro nós viemos pra cá. Eu tô em Sorocaba há 12 anos. Eu vim pra cá por conta de um momento difícil. Eu sou de Mauá, o final do grande ABC paulista, né? E nessa época a minha irmã já morava aqui, junto com o meu cunhado, que hoje já é falecido. E ele trabalhava numa empresa, numa metalúrgica aqui, e ele me convidou para trabalhar nessa metalúrgica. Nesses 2 anos que eu fiquei nessa empresa, eu já tatuava e colocava piercing aqui no bairro, né? Eu montei um espaço, que era na minha casa mesmo, já atendia os clientes. Depois de 2 anos, aí eu comprei uma lanchonete aqui, que eu fiquei 5 anos e meio com ela. E depois desses 5 anos e meio, aí vendi a lanchonete e montei meu primeiro estúdio. A ideia inicial era fazer uma espécie de cowork, várias pessoas, cada um agindo dentro de
de uma área, mas usufruindo do mesmo espaço. Mas essa ideia acabou não vingando, né? A ideia do cowork não é descartada ainda, eu ainda gosto dessa ideia, mas hoje eu quero pessoas que possam estar nesse cowork, mas mais dentro dessa realidade mais alternativa, digamos assim, Não, né? aí eu me sinto bem, rapaz. Vai, por isso que é o dia que eu sinto melhor domingo, parece que eu sinto mais coragem, não sei, eu fico mais, sabe, mais ativo. Essa daqui é minha querida, ó, fiz 25 anos de feira com ela, ó. Então ela hoje está aposentada aqui, mas essa aqui foi muito na feira, viu? Essa aqui foi muito peso que eu botei nela, ela ficou arriada assim, ó. Essa daqui. Essa daqui também eu vou nela também, mas essa daqui que é a guerreira, viu? A gente vê esses carrinhos aqui, ó. Aqui já filmar de frente dela, ó. Viu? Todo mundo conheceu com essa belinha muito da feira aqui. Aqui é um barracão que eu tenho, tá cheio de mercadoria dentro. Aí nós vamos abrir para ver ele. Ó. Ele vai até lá no fundo lá, ó. Muita coisa que a gente não sabe nem o que é que tem aí dentro, viu? Tudo pra feira. Eu vou escolhendo, levando, limpando, aí leva tudo pra feira. Sinto, se eu não vi, eu sinto. Sinto muita falta, porque, sei lá, a gente já faz umas rotinas, tudo nessa feira mesmo. Um dia um rapaz me disse, eu não entendo, vocês mudam para o Éden e num dia para o outro o Éden é a vida de vocês. Vocês defendem o Éden com unhas e dentes, né? Por que que o Éden tem? Eu falei, boa pergunta, também não sei te responder. Mas entendo que como eu, as pessoas que vinham de fora, né, procuravam essa tranquilidade, já né, é uma tranquilidade junto com uma estrutura. Que talvez hoje 30% seja daqui, os outros 70% são pessoas que vieram de fora, né? Porque muitas empresas vieram de São Paulo para cá. E o pessoal que estava lá trabalhando foi se hospedar justamente no Éden, em Cajuru. E isso deu um desenvolvimento daquele lado muito grande. Eu vim aqui com minha família em 80, através da INA, que viemos para cá para trabalhar na INA, né? Meu ex-marido trabalhava na INA. E escolhi o Éden porque realmente é um bairro muito bom. E na época era um bairro rural. Para quem morava em São Paulo, chegar nesse paraíso foi muito bom para caramba. Nossa, Éden, Cajuru, há pouco tempo atrás, era só à beira da estrada. O Éden tinha praticamente 4, 5 ruas e a avenida, né? Que na realidade era a rodovia Sorocabitu. Porque o que eram pequenas chácaras começaram a virar uma cidade populacional. Era realmente uma chácara aqui. Nós tínhamos verdura fresca. O pessoal que tinha chácara plantava, a gente comprava verdura. Os pequenos agricultores, né? Que plantavam, cultivavam e levavam para os postos, mas na cidade mesmo. Entendeu? Então as pessoas vieram para cá, porque aqui é o centro industrial, então elas vieram atrás de trabalho. No bairro do Éden mesmo, 60 mil. No distrito que a gente chama, que é o antigo distrito, 160 mil pessoas. Tanto que no final da década de 80 para 90, eles tentaram a emancipação. Eu fui contra. Porque eu acho assim, que a gente não... Hoje em dia, imagina se o Éden fosse uma cidade. A estrutura seria muito ruim demais. Cobrar da cidade de Sorocaba é uma coisa, agora se emancipar é outra. Porque, veja bem, as indústrias que nós temos aqui no bairro é bom, o imposto fica para cá. Mas a gente tem que pensar que o imposto vai sair, pagamento para prefeito, para vereador, funcionário público, vai sair tudo do nosso aqui. E aí, dá? Não precisa ser tão matemático, sabe que isso vai pesar muito. Agora, somar com a cidade é diferente. Somar e cobrar, aí é outra coisa. Agora, emancipar, não. É uma região administrativa da cidade, que foi criada há exatos 70 anos atrás, no dia 24 de dezembro. Esse ano completa 70 anos. E por conta da emancipação de Votorantim, o bairro uma crescente e foi extinto esse distrito. Tanto que a prefeitura foi do lado de lá para poder não dar a distância também, né? Para se emancipar. O município de Sorocaba, preocupado com essa situação, resolveu extinguir o distrito, trazendo inclusive a prefeitura mais próxima do bairro para que se evitasse assim a emancipação. Porque, veja bem, o Passo é quase divisa com o Éden, então não tem como fazer essa emancipação, não vai sair, isso não sai. Hoje, a tatu quase tudo já é descartável, né? Revolução.
Praticamente tudo que a gente tinha que esterilizar, hoje o material já vem todo já esterilizado, embalado a vácuo, tanto a parte descartável quanto a parte perfurante, né? E deu uma facilitada aí no nosso trabalho. Um pouquinho mais de conforto e segurança para o cliente também, né? Porque aí nesse momento eu estava procurando tranquilidade, estava procurando estabilidade, né? E eu encontrei tudo isso no Éden, né? E o que tá mais ali é bom, lá é bom, não, aqui é bom. Aqui é bom, é agora, é o que a gente tem agora. É aqui que a gente tá, é aqui que a gente constrói nossa vida, é aqui que a gente tem nossa família. Se for para mim sair do Éden para tentar construir uma outra vida nova em algum lugar, não troco. Você percebe, as pessoas que vivem nesses bairros muitas vezes trabalham perto dos seus locais de trabalho, onde esse centro propriamente dito, ele só está aqui figurativamente. Então, você vê um envolvimento da população lutando para que tenha uma qualidade melhor. Hoje, já é um bairro que vive-se melhor em condições e tudo mais, mas no começo não. Primeira coisa, nós não tínhamos água, era precário, a escola muito pequena, entende? Creche, enfim. Urbanização melhor, equipamentos melhores, não ideal ainda. É aí nessa necessidade que nós entramos com a associação, porque a associação tem força. A associação tem força, ela consegue movimentar e cobrar do poder público. Agora, sem uma associação, não teria condições. As pessoas mais antigas aqui não falam vou para o centro, vou para Sorocaba, porque já existe na mentalidade das pessoas que passou de geração para geração essa perspectiva que a gente está excluído de Sorocaba, né? Esquece que pertence. Eu falo, vou para Sorocaba. Vai para Sorocaba, a gente já está em Sorocaba. Aqui a gente tem várias vilinhas que você fala assim, mora no Jardim Carolina. Jardim Carolina fica no Éden. Jardim Boa Esperança, onde fica? No Éden. Então, o distrito se escindiu, mas essa forma de falar onde você mora, na sua região ali, acabou sendo o Éden. E eu me lembro que quando iniciei a minha função de juiz de paz e casamentos, estava por volta de 2.000 casamentos. Como é uma ordem crescente cronológica, então, deduzindo o último de hoje, 8.114, com os 2.000, então já passei de 6.000 casamentos realizados. Outro também que eu tenho notícia que o Éden foi o primeiro cartório para realizar um casamento homossexual, né? Entendeu? E assim como fizemos muitos e muitos já. E a nossa comarca, através do nosso juiz corregedor, assim também concordou, né, da realização desse primeiro, e houve até uma abertura que hoje ele está até amparado por lei, né? Aí para o serviço da associação, não para, porque ele vai continuar pedindo, cobrando. Agora, é ruim morar no Éden? Claro que não é. Eu não vou achar ruim nunca. Então, minha vida no Haiti não estava muito mal, não estava muito bem também. Ficar à metade. Eu sempre tenho tudo que eu tinha, porque eu tinha a minha mãe que estava me ajudando em tudo. Só que eu vi que eu não podia ficar mais no Haiti, tem que estudar. Eu sempre sonhei de estudar outro lugar. Daí eu escolhi o Brasil. Daí eu tive meu primo que morava, daí eu liguei para ele se eu posso ficar com ele. Daí ele me fala que eu posso, daí eu fico no Éden. E desde esse dia eu começo a gostar do Éden, daí não vou sair mais. Na realidade é um blog, né? Foi criado como um blog para contar a história do bairro. Porque assim, temos várias pessoas que, fora o contexto do bairro em si, a história das pessoas eu achei muito interessante, né? As pessoas vindo, trazendo suas famílias de fora, criando vínculos com o bairro, né? Na verdade, o povo do Brasil é um povo misturado. Todo mundo sabe isso. É que eu vejo que os brasileiros se tratando mais achando como se fosse nós. Mas mesmo em outro lugar, qualquer seja, vai ter uma pessoa que não vai gostar. Acontece. Você nunca vai encontrar 100%. Mas até agora eu me sinto bem, como fosse lá no Haiti. Tenho amigos brasileiros, branco, preto. Não muda nada. Então, juntando isso, a minha experiência no cartório de registro civil,
vendo ali a crescente da população, na história do bairro em si e as famílias que ali habitavam, gerou essa, por que não contar isso em um livro? É outro mundo mesmo, uma língua diferente, tudo diferente. É como se fosse eu estava lá estava no escuro e daí joguei no Brasil tudo luz, cara. Tá vendo coisas que você estava vendo só na televisão, daí agora tá na realidade, porque tem que fazer faculdade o ano que vem. Mas se eu não consigo e a faculdade está muito caro, nem consigo pagar, não tem mais condição de ficar. Porque eu saí de lá no Haiti só para estudar. É por isso, se não dá certo, vou ter que vir embora. Porque eu queria estudar a faculdade de engenharia, de construção. E segunda, quero participar no filme também, cara. Sempre eu me vejo como ator. O nome do livro é o mesmo nome da página, Éden em Foco. Por que Éden em Foco? Porque nossa região é uma região afastada da cidade, do centro da cidade, né? Então é uma região periférica. Eu, nas pesquisas desse livro, quando foi criado o distrito, junto com ele, em tese, o Estado dá vários benefícios para o local, como agências bancárias, uma estrutura de saúde, e nesse momento que veio o cartório, em 1956, que foi instaurado o cartório. Aí nessa pesquisa para poder fazer o livro, inclusive, eu consegui localizar o primeiro cidadão, vamos dizer assim, edensense, que ele hoje mora aqui no Cajuru, né? Já construiu família, tem netos, inclusive, e achei muito interessante de eu conseguir localizar ele e conseguir, inclusive, o depoimento dele para o livro, falando da família dele, como que veio para Sorocaba, como que veio para o Éden, né? E ele como sendo o primeiro cidadão oficialmente do Éden depois da criação do distrito. Deixar sua família do outro lado e vai no outro país que você nem conhece. Até agora tenho saudade de todo mundo que eu tinha lá no Haiti. Até agora eu não consigo ficar sem falar com ela um dia. Porque a gente era muito próximo mesmo. É tudo que eu precisava, mãe. Agora tô sozinho. Mesmo tô com meu primo, mas não dá nada. Ah, na verdade, quero mais visitar ela, passar um mês com ela, daí voltar de novo. Porque eu tenho meu sonho, tenho que seguir. Porque um dia teve que deixar ela, um dia viver minha própria vida. E pense, os seus antepassados, como foi acolhido, ele está precisando ser. Ele só quer, como você, respeito, dignidade, trate bem. Cada bairro tem a sua característica própria, saber das diversidades que existem dentro de um município que nem o de Sorocaba. Mantenham esse espírito de comunidade vivo, porque é esse espírito de comunidade que faz com que as cidades que estão crescendo, que é o caso de Sorocaba, não se tornem metrópoles cinzas e frias. Para Sorocaba teria que ter mais amor e mais conscientização no plantio das árvores, sabe? Para que essa nossa grande casa Sorocaba seja o nosso lar, o nosso canto de paz. A frase que mais define, por exemplo, São Paulo é: em São Paulo não existe amor. Então quer dizer, a gente precisa chegar nesse ponto em que a cidade que nós vivemos não tem amor? Ama mais, abraça mais, sorri mais, pula mais, canta mais, corre mais. Não deixa teu sentimento limitado. Ame mais, viva mais, sabe? Tenha um pouco mais de amor ao próximo, acabe com as divisões, quebre os muros dos preconceitos, das ignorâncias, sabe? Porque o respeito é a base de tudo. Eu desejo que Deus faça para eles tudo a saúde e a paz, que Deus traga a paz nesse povo. Eu acho que essas pessoas que procurassem se entender mesmo mais as pessoas, né, que ter ajudado de uma maneira que não é possível no seu bairro. Então a gente tem que saber viver bem, viver em harmonia, viver bem com o próximo, viver bem em família, que onde você estiver tá bom. Então, tolerância, respeito com as diferenças. Diferença não quer dizer contrário, quer dizer diferente. Não oposição, contrário. Já pensou comer só feijão a semana inteira, arroz a semana inteira? É bom ter um tempero, um sal, uma salada. E essa mistura, essa diversidade que nos dá vida. Senão a gente ia morrer de tédio.
Eu quero mais união entre os povos, que a gente se aproxima mais. Tem uma frase de Voltaire que eu gosto muito, do livro Cândido. Ele viaja para o mundo inteiro, sofre bastante, mas no fim ele fala assim, cultive o seu jardim. Seu jardim quer dizer você, a extensão que é a tua casa, a tua cidade. Você é comprometido, você faz parte disso, você é um agente disso. Então cuide e cobre para que esse seu jardim, que não é só você, não é só a sua casa, não é só a sua cidade, seja um lugar digno e justo e equilibrado para todo mundo.